A insatisfação com a imagem que se vê no espelho leva muita gente à cirurgia plástica. Às vezes, uma pequena mudança que contribui na melhora da autoestima e chega a mudar até a vida da mulher. Há quem deseja turbinar os seios, reduzir as medidas, retirar aquelas gordurinhas localizadas, ou então levantar o bumbum, eliminar o excesso de pele, ou, quem sabe, deixar então o nariz mais harmonioso. Ah, e ainda tem a luta contra o envelhecimento, Eliane. Ter o corpo ideal virou quase que uma obsessão. Mas afinal, tudo na vida tem limites, não é? Vale tudo para ficar bonita? Para entender essa busca aí desenfreada pela beleza e, é claro, tirar dúvidas aí sobre esses procedimentos que encantam tanto as brasileiras, a gente recebe uma pessoa que de beleza ela entende bastante, é só ela olhar no espelho, inclusive, né, Eliane? E é uma referência, né, inclusive pra gente, a Só? cirurgiã plástica, Carla. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente é que está muito feliz de poder trocar uma ideia, bater um papo aí sobre beleza, um assunto que interessa tanto as mulheres, né, Carla? É. A busca tem sido cada vez maior, né? Então, a gente não pode reclamar como cirurgião plástico. Mas aquilo que você falou tem um fundo de verdade. Qual que é o limite para isso? Então, aí nessa hora que a gente tem que parar e pensar e ver, colocar na balança realmente a necessidade do procedimento versus a segurança. E eu começo perguntando justamente sobre isso. Você é uma mulher linda, bonita. Obrigada. Quer dizer, provavelmente nunca foi o patinho feio, né? A excluída da turma. Por que você escolheu justamente essa especialidade? Por vaidade? Na verdade, não. Eu sempre gostei de cirurgia. Operar, para mim, sempre foi uma coisa muito gostosa. Eu costumo falar que, assim, se a gente pudesse só operar, nossa, seria tão maravilhoso ficar no centro cirúrgico o dia inteiro. Tem uma coisa mágica mesmo para o cirurgião isso, você colocar a mão na massa. Então isso para mim sempre foi muito gostoso, desde que eu fiz a técnica operatória na faculdade. E aí depois vem a questão da escolha da especialidade. Então eu acho que você vai vendo de acordo com, assim, com as suas habilidades, claro, e de acordo com o tipo de vida que você quer levar. A cirurgia plástica, eu acho que para a mulher, ela proporciona um pouco disso para a gente em questão de tranquilidade, de não fazer tanto plantão, porque tem especialidades cirúrgicas que, infelizmente, você tem que fazer plantão para o resto da vida. A nossa especialidade tem essa vantagem, depois que você tem um certo movimento de consultório, você acaba deixando um pouco os plantões de lado. Então, e tem mais aquela questão também da satisfação do paciente. É muito gostoso você trabalhar com autoestima. Você vê aquela pessoa que depois de 2, 3 meses mudou completamente o jeito dela ser, isso é fascinante. Isso é um ponto eu acho bastante importante, até queria te perguntar sobre isso, porque as mulheres, normalmente elas idealizam, né, Carla, um corpo perfeito, chegam lá no consultório e falam, eu quero ter o nariz assim, levam lá uma foto do nariz, eu quero o peito assim, mas nem sempre é o ideal para ela, né, Carla? Nem sempre aquilo vai combinar com a pessoa. Exato. Lidar com expectativa eu acho que é a parte mais difícil da profissão da gente. Porque você tem que chamar o paciente para a realidade. Então, o que você pode melhorar no caso dele? Não adianta chegar com a foto da revista, não vai ficar nunca daquele jeito. Porque o melhor nariz para você é um nariz que é harmônico para o teu rosto, para as tuas medidas, não só faciais, mas corporais também. Não posso chegar um homem de 1,90 m e deixar com o nariz pequenininho. Então, tudo está relacionado à proporção. Então, expectativa, eu acho que é a parte mais difícil para a gente como cirurgião plástico. Porque a gente tem que perguntar isso para o paciente. Qual que é a tua expectativa em relação ao resultado? Aquela senhora de 60 anos está com a expectativa de ficar com a mama igual da neta que colocou uma prótese? Né? Ou ela está satisfeita com uma cicatriz maior, com a mama um pouquinho mais caída, mas com um resultado mais natural para a idade dela. Não é uma beleza a qualquer preço, né, Carla? Não, porque, por exemplo, você não aceita, como que você lida com isso com o paciente? Tipo, ele insistir, olha, eu quero, é assim, como que funciona esse diálogo, Carla? Olha, às vezes a gente tem que recusar o paciente. Se você vê que a relação não vai fluir, porque tem que existir uma confiança mútua ali. O paciente tem que estar confiando em mim, no meu trabalho,
E tem que estar ciente de que, apesar de todas as limitações, a gente vai conseguir dar o melhor resultado possível e eu tenho que acreditar que aquele paciente vai ficar satisfeito com o resultado que eu consigo dar. Se eu acho na consulta que o resultado que eu vou conseguir dar para aquele paciente não vai atender as expectativas, eu prefiro não operar. Prefiro passar Não tem a bola. milagre. Não tem milagre. Às vezes ela vai se dar melhor, ela ou ele vai se dar melhor com outro profissional. Né? Talvez a pessoa tope aquilo que eu não estou topando fazer porque eu acho que não é conveniente. Né? E o que as pessoas mais procuram? A insatisfação hoje maior é o quê? Com seio, com face, com gordura? O que as pessoas mais te procuram? Para quê? Quero resolver isso. 70% dos pacientes procuram para aumentar as mamas. E por quê? Então, olha, eu acho que vem uma cultura mais americanizada de muitos anos atrás. Isso vem, assim, eu vou te falar que foram nos últimos 8 anos que vem mudando isso. Porque a nossa estatística dizia que a lipoaspiração era a cirurgia mais realizada no Brasil. Então, de uns 8 anos para cá, isso inverteu. A mamoplastia de aumento passou para primeiro lugar e a lipoaspiração veio para segundo. Eu acho que aconteceram 2 coisas. Primeiro, as pessoas estão se cuidando mais, então a gordura localizada está sendo mais fácil de eliminar. E mama não tem muito jeito de você aumentar, de você levantar que não seja cirúrgico, né? Então, com essa cultura americanizada que a gente ainda tem muito de mamas um pouco maiores, a procura tem aumentado. E o que a gente vê, na verdade, nas estatísticas é que o brasileiro é muito adepto de cirurgia plástica. Muito. Fica ali entre segundo ou terceiro no mundo. Exatamente. E por quê? O que é isso? É da nossa cultura. É o que a gente estava conversando aqui antes. A brasileira, ela é muito exigente com o corpo dela, com o rosto dela e com as outras brasileiras, né? Então, eu acho que a mulher brasileira ela não quer ficar para trás. Então, ela quer se olhar e se sentir confiante, se sentir bonita. E pelo fato do nosso clima também ser tropical, a gente se expõe muito. Está sempre expondo o corpo. Então, eu acho que a mulher já é exigente, ela quer se expor e quer se ver bonita nessa exposição, né? E o que tem solução? Eu queria saber. Nariz torto tem solução? Tem solução. Gordura tem solução? Tem solução. O que pode ser tratado lá por meio de uma cirurgia plástica? Bem, o corpo todo. Praticamente tudo. O que a gente Doutora, pede... na semana passada nós falamos sobre estética vaginal aqui, inclusive. Ótimo! E a procura em relação à cirurgia íntima tem aumentado muito. O que a gente pede para o paciente? Esteja o mais próximo possível do seu peso ideal, porque o resultado realmente vai ser melhor se o paciente tiver já uma harmonia corporal e facial. Ah, não tenho como baixar o meu peso, eu estou 20 quilos acima do meu peso ideal, não consigo emagrecer. Dá para fazer? Dá! Só que aí entram aquelas limitações que a gente estava conversando. Então, o tipo de pele também é um fator limitante. Vamos dizer que uma pessoa quer melhorar o aspecto do rosto dela, mas me chega uma senhora de 75 anos com a pele toda amassadinha, toda enrugada. É igual um papel que você amassou todo e depois você tenta alisar. Não o resultado vai ficar não vai liso. ter. Não vai ser legal. Vai ter uma melhora? Vai. Mas essa melhora, de repente, que essa senhorinha de 75 anos vai ter com a cirurgia, compensa a realização dessa cirurgia? Então, isso que a gente tem que pesar bem e a questão da expectativa que a gente estava conversando. Né? Carla, e as pessoas às vezes demoram, as mulheres, né, já que é o nosso foco, demoram muito para procurar e quando elas buscam, realmente elas estão às vezes extremamente insatisfeitas. E elas vão deixando. Então, não há mal nenhum em quando você tem 30 anos, 40, não precisa deixar para quando você tem 60 buscar um procedimento estético, né, Carla? O ideal é realmente o contrário, a gente começar a fazer a prevenção mais cedo. Por volta ali dos 20 e poucos, 30 anos, claro, cada pele tem uma genética. Eu, por exemplo, com 28 anos, eu comecei a fazer aplicação de toxina botulínica, porque minha pele é extremamente branca, já ficava toda marcadinha na área dos olhos. Vou esperar essa ruga ficar totalmente marcada para fazer a toxina? Não, já comecei a fazer antes. De uma forma preventiva. De uma forma preventiva, com certeza. E hoje, vamos dizer assim, a toxina botulínica não é só prevenção, ela é um tratamento também se você começa cedo. Ou seja, uma menina de 28 anos que começou a fazer, ela vai chegar nos 50 muito melhor do que se ela não tivesse feito nada nesse período. Eu acho o tema Botox muito interessante, porque
A gente ouve muita gente ter dúvidas ainda sobre a questão do Botox, né, doutora? E como que ele funciona? Em que casos que são recomendados? O que é? É para fazer um preenchimento? Para amenizar o quê? Uma ruguinha na testa? O que é o Botox? A toxina botulínica, ela é usada para rugas de expressão. Então, normalmente a gente usa em que áreas? Então, na face, área de testa, área dos olhos, ruga nasal. Dá para usar até na base do nariz para levantar a pontinha do nariz. Posso fazer isso então, no caso? Se o paciente tiver aquele músculo depressor do septo muito ativo, dá para fazer na pontinha para elevar a pontinha do nariz. Dá para a gente fazer naquelas rugas do queixo, contorno facial, pescoço para aquelas linhas verticais. Então, em termos de estética, dá para fazer várias coisas. Hiperidrose, axilar, palmar, aquela sudorese excessiva e em várias outras áreas da medicina. O Botox ele não tem um efeito preenchedor. Então, se o paciente tem aquela ruga aqui no sulco nasogeniano, que é o bigode chinês que as pessoas chamam, o ideal é o quê? Ou você preencher com outro produto. Esse aqui produto. que eu tenho, né? Vamos começar. Todos O nós Botox temos, para Alexandra, o ácido preenchimento para Eliane. Já vamos fazer um pacote. Vamos fazer um pacote agora mesmo. Então são produtos diferentes e o ideal é a gente começar o quanto antes. Eu notei que a minha maçã do rosto começou a cair um pouquinho. Vai lá e segura. Isso faz com que o sulco fique mais pronunciado, porque se o terço médio da face cai, vai gerar uma ruga aqui embaixo. Então hoje a nossa tendência está sendo o quê? Preencher um pouquinho mais aqui em cima para dar aquele efeito lifting, para a pessoa não ficar com aquele sulco tão evidente. Então tem várias coisinhas que podem ser feitas para dar mais naturalidade. E as mulheres têm buscado esses tratamentos alternativos? Porque daí, quando você fala em preenchimento e fala em toxina, você já sai da questão da cirurgia. Já. Né? Que o Brasil, querendo ou não, ali ainda ocupa um lugar de destaque, mas você, de certa forma, tem muitas mulheres indo para esse outro caminho, um caminho alternativo, talvez por medo, o quê? Não sei. Tem. Muitas pacientes chegam, às vezes, com casos que a gente não tem mais como solucionar, de acordo com o que o paciente quer de expectativa, só com procedimentos de cosmetria, que seria a aplicação da toxina botulínica, um peeling, um laser, o preenchedor, né? Então, tem alguns pacientes que realmente você já tem que partir para a parte cirúrgica. O que a gente quer é explicar para a população que quanto antes as pessoas começam a prevenir, né, mas elas vão adiar um procedimento cirúrgico. Então tem uma parcela muito grande da população que já tem isso em mente, a questão da prevenção. Eu vou cuidar da minha pele para estimular o meu colágeno, para evitar de eu envelhecer mais rápido. Eu vou começar a fazer a toxina botulínica ali por volta dos 30 anos, porque eu não quero chegar nos meus 50 toda enrugada. Mas eu vejo que ainda a gente precisa divulgar mais isso aí. Outro dia eu tive que é muito mais barato, inclusive, do que, às vezes, fazer um procedimento maior, né? Bem mais. E o resultado fica mais natural, porque você vai muito tratando ao longo. mais. Porque o que a gente tem como referência, por exemplo, aquelas mulheres que de repente ficam jovens. Da noite pro dia surgem. Isso que a gente é não assustador. quer. Com certeza. Inclusive, nesse programa aqui, nessa entrevista que eu fiz com o Carlinhos, ele entrevistou várias pessoas na rua e a gente percebe nitidamente que muita gente não sabe nem o que é o Botox, a toxina botulínica, né? Então, o que a gente quer hoje? A naturalidade, eu acho que tem que fazer parte do resultado. Essa coisa de você olhar para a pessoa hoje, semana que vem ela está completamente diferente, a gente não quer esse tipo de resultado. Então esse resultado você vai ter, infelizmente, se chega aquela pessoa, vamos supor, com muita sobra de pele. Não tem como você não deixar essa pessoa diferente. Todo mundo vai perceber que ela fez uma cirurgia plástica. Agora, se chega uma mulher ali na faixa dos 45 anos, com um pouquinho de flacidez, que faz um mini lifting, corrige a cirurgia, corrige as pálpebras, né? Explica para quem tem em casa o que é o mini lifting. Então, o mini lifting hoje é uma cirurgia com cicatrizes menores que a do lifting facial convencional. A gente faz uma incisão em volta da orelha, através dessa incisão é descolado um pouquinho dessa pele, reposicionada aqui a musculatura, né? E você consegue dar aquele efeito. Olha, tô precisando. Tá vendo?
E você consegue dar aquele efeito de tirar aquela bochechinha que vai se formando aqui, vai melhorando o contorno da mandíbula. Então hoje, se você faz isso por volta dos 40, 45, você evita de ficar com aquela face toda caída aos 60, que aí depois todo mundo vai reparar que você fez uma cirurgia plástica. Ô, Carla, isso que é interessante. A gente percebe que você é uma pessoa vaidosa, né? A gente vê, é linda, cuida da saúde, faz exercício físico, cuida da alimentação. Como que você lida com a questão da velhice, do envelhecimento? Então, você sabe que tem algumas coisas que a gente precisa aceitar, né? Que não tem jeito. A questão do colágeno, eu noto muito isso, de 10 anos pra cá. Eu tô fazendo 40 esse ano, então dos meus 30 aos meus 40, eu notei uma diferença muito grande. No turgor da pele, na face, na hora que a gente vai se maquiar em casa, a gente percebe isso. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Isso é uma coisa que já faz parte da minha rotina, claro. Gosto de comer doce, gosto de ir nos jantares que os amigos fazem e não fico me privando de nada. Mas no dia a dia, procurar fazer uma suplementação vitamínica, fazer exercício físico, ter uma dieta equilibrada. E branquela desse jeito, não tem jeito, fico mais velha muito mais rápido do que... Não dá pra gente entrar na questão da neura, né? Você tem que, é isso, você tem que ter um equilíbrio. É legal se cuidar, ótimo. Você fazer de forma preventiva, claro. 10. No entanto, a idade chega, graças a Deus, né? Porque se a gente está aqui é porque o ideal, eu acho que o segredo é justamente isso, a gente ter um equilíbrio para quando tiver que recorrer a um procedimento, não ser algo tão arriscado, né? Ou tão perigoso também, às vezes por causa da saúde, da alimentação que você tem errado, e tudo isso contribui para a beleza, né, Carla? Com certeza. A vaidade, ela é uma coisa boa no sentido de que ela faz com que você se mexa para você querer estar sempre bem. Só que aí tem a questão da aceitação de determinadas coisas também. A gente tem que se olhar e falar, ok, eu tô com 40 anos, não adianta eu querer ter aquela pele que eu tinha aos 20, não vai voltar mais, por mais que você faça tratamentos e tudo. Então essa questão da autoaceitação acho que é muito importante, é fundamental para a gente, principalmente quem lida com essa área da beleza, porque você está ouvindo isso o dia todo, então você não pode entrar nessa onda também da neura, né? Você tem que se manter equilibrado. Inclusive para quem te procura, isso é importante, porque se a pessoa não tem essa aceitação, você sabe que vai ser muito difícil o contentamento dela em relação ao resultado do seu trabalho, seja você perfeita ou não, né, no resultado dele, desse trabalho, porque a pessoa sempre vai arrumar empecilhos, né? Sempre. Ela nunca vai ficar satisfeita com... Você pode fazer de tudo por ela. A crítica vai ser sempre... Sempre. Que ela sempre vai achar algum defeitinho. Então, você tem que perceber muito isso. Às vezes, a gente não tem tanto tempo. As consultas pré-operatórias, claro, tem pacientes que às vezes vão 2, 3 vezes. É ótimo isso, porque você vai tendo tempo de conhecer paciente, de criar um vínculo, de conversar sobre expectativas, né? E de saber... Olha, essa pessoa vai aceitar o resultado que eu posso dar para ela ou não. Então, às vezes a pessoa vai uma vez, faz uma consulta pré-operatória, a gente não tem esse tempo. E muitas vezes no pós-operatório ela vai te dizer isso. Olha, não estou satisfeita porque eu tenho um problema na minha pele que não tá do jeito que eu queria, mas a pessoa não revelou nada disso antes. Exato. E eu acho que vai muito também, Carla, eu vejo assim, você falou, né, que tem casos que você... acaba tendo que recusar porque a pessoa quer algo que realmente é inviável. Mas do próprio paciente na hora de escolher, né, alguém que você tenha confiança, que você tenha boas referências, boas indicações, olha, o trabalho foi assim, foi assado, para você ter a segurança de colocar o teu corpo nas mãos de alguém que você sabe que o resultado vai ser exatamente... Tem que ter essa relação muito boa, né, de confiança. Tem que ter. É bilateral a coisa. O resultado de uma cirurgia é um tripé. A gente sempre fala que depende de 3 fatores. Do trabalho do cirurgião, da genética do paciente, do cuidado que esse paciente vai ter depois. Então, não adianta um cirurgião fazer um trabalho perfeito, deixar o paciente com uma linhazinha de cicatriz. A genética do paciente é ótima. Opa, essa paciente tinha uma cesariana que era perfeita também. Então, ok, já tem uma genética boa. Só que paciente com 1 mês, ela já foi para a praia, ela já tomou sol, ela está fazendo atividade física sem a prévia liberação do médico. Não se cuidou. E aí, assim, como que a gente vai garantir um resultado final se o paciente não está seguindo as orientações? Fica difícil. Carla, a gente ouve muito falar sobre a questão da lipoaspiração, dos riscos, né? Que é acho que um dos procedimentos estéticos que ainda mais mata, né, no Brasil. De riscos de arriscado. E eu já ouvi falar muito mesmo
que é um procedimento mais perigoso. Existe realmente isso? Por que tem esse rótulo, a lipoaspiração? Mas vamos falar sobre esses perigos depois do intervalo? Vamos dar um tempinho? Então, depois do intervalo, a gente fala a respeito desses perigos também que vem junto aí com a beleza, a perfeição das cirurgias plásticas, ok? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Gente, olha que horrorosa que ela é. Boca do Rio, beleza pura, dinheiro não. Estamos de volta com o nosso TPM, falando hoje sobre as cirurgias plásticas, esse mundo da beleza, da busca pela perfeição, que nós mulheres sempre estamos correndo, né? Querendo cada vez ficar mais bonitas, menos velhas, né? A gente quer correr da idade. Olha, E no caminho contrário, a gente sei busca o que eu vou buscar, mas eu acho que é difícil. Eu, sinceramente, acho bem difícil lidar com isso. Não sei qual que é o segredo ainda. Acho que eu vou amadurecer e chegar lá. um bom psiquiatra. Doutor Osmar. Mas, Carla, a gente estava falando antes do intervalo a respeito justamente desses procedimentos e o perigo desses procedimentos. Realmente a gente vê bastante falar, não sei quem... A gente, vira e mexe, você vê algum comentário. Realmente existe esse perigo quando você faz com um profissional habilitado? Risco toda cirurgia tem, né? Eu acho que tudo que você faz na sua vida, você vai atravessar uma rua, você corre um risco, né? Só que o risco da cirurgia é um risco calculado. Então, qual que é o paciente ideal para fazer uma cirurgia plástica? Um paciente saudável, que esteja numa idade compatível, um paciente que tenha os exames laboratoriais normais, dentro de umas instalações hospitalares adequadas também. Então, o procedimento não dá para você fazer em qualquer lugar. E com profissionais habilitados, tanto da parte de anestesia como da parte de cirurgia. Esse cirurgião, ele tem um auxiliar que também é cirurgião plástico, caso aconteça alguma coisa com ele durante a cirurgia. Quem que vai terminar essa cirurgia? Então, o risco da cirurgia é sempre um risco calculado. Se o paciente procura referências sobre esses profissionais que vão estar lidando com o corpo, com a vida dele na hora da cirurgia, se ele é saudável, se fez os exames e estão bons, o risco é realmente mínimo. E da lipoaspiração, por que é a cirurgia que ficou mais famosa por ter mais complicações? Porque é a cirurgia, era, pelo menos até 8 anos atrás, a cirurgia mais feita. E é a cirurgia que mais há invasão de outras áreas na cirurgia plástica. Então, existem vários médicos não cirurgiões plásticos que fazem lipoaspiração também. Inclusive, 97% dos problemas que nós temos relacionados à lipoaspiração são de profissionais não cirurgiões plásticos, dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o fato é, principalmente, a pessoa não se submeter a isso a qualquer profissional, né? É o principal ponto, né, Carla? É o principal ponto. Profissional e instalações adequadas também, né, gente? Carla, falando um pouquinho mais de lipoaspiração, aonde é possível fazer a lipoaspiração? O que é a lipoaspiração? É retirar o quê? Ou o que dá pra gente melhorar, né? Como a lipo, cabeça, o que dá pra gente fazer? Dá pra, aquilo que a gente tava falando, dá pra arrumar o nariz torto, dá pra levantar aqui um pouquinho da bochecha, o que dá pra tirar? O braço de polenteira tem solução? Tudo tem solução. Então vamos começar de cima pra baixo? Tá, então Perdi meus cabelos. Tem né, implante capilar e tem tratamentos não cirúrgicos também para queda capilar, tá? Tem, claro, os tratamentos clínicos medicamentosos, que você ingere o medicamento, tem tratamentos que você injeta medicamento. Então tem isso tudo. Aí a gente passa para testa, né? Então testa, tem ruga de expressão, tem toxina botulínica para você aplicar, existe já aquela queda do supercílio, existe o lifting frontal que dá para você fazer para erguer o supercílio, área dos olhos, tem sobra de pele, tem excesso de bolsas, tem a blefaroplastia, que é a cirurgia que corrige isso, tem aplicação de toxina também para ruga de expressão, preenchimento de olheiras.
ou daquele sulco que começa a ficar muito marcado nessa região. Bochecha, dá pra gente aumentar, dá pra gente diminuir, dá pra colocar implante. Tá muito na moda, inclusive. Agora Vamos só pontuar essa. Como que é o nome desse procedimento que tá muito na moda agora, doutora, que faz a redução? Que faz a retirada daqui, dessa gordurinha daqui de baixo, é a bichectomia, que estão falando muito, né? Então, é uma gordurinha que fica nessa região que quando você tira, faz um afundamento leve, faz um efeito blush dessa região. Dá aquela acentuada na maçã do rosto, no malar, que dá aquele ar mais jovial para o paciente. Então, dá para você aumentar a região malar, tanto com preenchimento como com implante, como dá para você diminuir essa região aqui através da bichectomia, que é uma incisãozinha pequena por dentro da boca, tira um pouquinho dessa gordurinha e faz um afinamento da região, né? Dá pra gente mexer em nariz, dá para consertar o nariz torto, como a Eliane perguntou. Aumentar os lábios. Dá pra gente aumentar os lábios. Dá para esse sulco, dá para se corrigir preenchendo ou fazendo o lifting, se o sulco já for mais evidente, né? Que a cirurgia aqui levanta todo o terço médio da face. Mento, queixo, dá para aumentar, dá para diminuir, dá para avançar, para recuar. A mandíbula também dá para mexer. Tem hoje o melhor implante do mundo, que é o Porex, que dá para você aumentar ângulo de mandíbula. Ou seja, a face tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer, né? Falando um pouquinho da mama, doutora, tem a prótese por baixo do músculo que fala e por cima do músculo, é isso? Isso. Então, as técnicas mais usadas são a submuscular, abaixo do músculo, ou subglandular, abaixo da glândula. Não existe... O que muda? Na verdade, só muda o posicionamento do implante, porque o que vai dizer para a gente a melhor técnica para cada paciente é o corpo do próprio paciente. A espessura dessa pele, a espessura da glândula mamária, então o biotipo do próprio paciente. Então, o paciente, por exemplo, jovem, que não teve filho, de raça oriental, que já tem uma derme grossa, esse paciente, se tiver uma quantidade de glândula boa, razoável, que cubra todo o implante, você pode colocar por cima do músculo, que vai ficar um resultado muito bom. Aí você já pega uma paciente de pele muito branca, extremamente magra, com pouca mama. Se você colocar, às vezes, por cima do músculo, vai ficar um resultado muito marcado aqui no colo, aquelas duas bolas muito evidentes. Nesse caso, você previne isso colocando por baixo do músculo. A intenção é deixar realmente mais natural, mais né, doutora? natural, isso. Uma coisa que não pareça, claro, E me diz uma coisa, já ouvi dizer que quem coloca prótese mamária não pode amamentar depois do procedimento? Pode amamentar, sem problema nenhum. Não interfere em nada? Em nada, porque a prótese ela vai ficar envolvida por uma cápsula que o nosso organismo produz. Sempre que nós temos um corpo estranho implantado, o organismo ele produz uma cápsula que recobre esse implante. E esse implante ele não vai ter nenhum tipo de contato com a glândula mamária. Então o paciente vai produzir leite e vai amamentar normalmente. Doutora, eu vi uma entrevista da Valesca Popozuda, que é muito famosa até pelas próteses, né, que ela tem tanto mamária quanto no glúteo, né? E que depois de 5 anos que ela fez o procedimento na mama, encapsulou a prótese dela. E isso pode realmente acontecer? Eu já tinha ouvido falar, né? Que acontece da rejeição logo na sequência, mas tanto tempo depois, ela mesma na entrevista disse que não imaginava que isso fosse acontecer com ela, mas... Isso pode acontecer em qualquer momento da vida do paciente. Claro que a maior parte dos casos acontece no primeiro ano pós-cirurgia, mas nada impede de acontecer daqui 5, 10, 15 anos. Até porque, assim, a prótese você tem que dar um segmento a ela. A gente sempre fala, não é porque você colocou a prótese que você vai ficar com ela pro resto da vida. Em alguma época você vai ter que trocar. Então, como que é feito esse segmento? Por que tem que trocar? Imagina, essa prótese que hoje é usada, as próteses mais modernas, elas estão no mercado há uns 25, 30 anos no máximo. Então, não tem como eu afirmar para o paciente que ele vai ficar 40 anos com uma prótese que não existe há tanto tempo assim. Então, o que eu peço para os meus pacientes? A ida anual ao ginecologista para ver a mama em si, para prevenção do câncer, ou se o paciente tem algum nódulo para fazer acompanhamento. E após 10 anos de cirurgia, uma ressonância da mama para ver como que está essa cápsula, como que está o envoltório da prótese, porque existe um desgaste natural de qualquer corpo estranho dentro do nosso organismo. E se houver um desgaste tal que comprometa a integridade dessa prótese, ela precisa ser trocada. Nesse caso, o encapsulamento aí é o quê? É a rejeição do...
O problema é com a gente- prótese, com o nosso organismo? Com o nosso organismo. A gente não pode dizer rejeição quando a gente fala de silicone medicinal, porque já foi comprovado que não existe rejeição ao silicone. Mas existe o quê? Uma defesa do organismo no sentido de que eu vou proteger os outros tecidos dessa prótese que está me fazendo mal. É como se a prótese estivesse afetando o sistema imunológico. Então ele passa a produzir uma cápsula em volta da outra, até que essa cápsula, que é fina e ela é imperceptível, ela se torne grossa. Então esse encapsulamento ele faz com que o paciente pode sentir dor nos casos mais avançados, mas ele sente inicialmente que a mama ficou mais durinha, que eu vou dormir desse lado, eu sinto um pouquinho de desconforto. É muito raro, tá, E aonde gente? mais dá para colocar? A prótese ou silicone, enfim? Olha, vários locais, né? Então a gente tem prótese de silicone para mama, tem para peitoral masculino, tem para bíceps, tem até próteses para fazer o six-pack aqui, em abdômen. Meu Deus! Tem prótese Tá muito mais glútea. avançado do que a gente imagina. É claro que eu não faço, tá, gente, essa cirurgia abdominal. Eu prefiro que o paciente faça exercício. Musculação. Exato. Que não conseguiu, a gente faz uma lipoaspiração. Ou seja, se você faz uma lipoaspiração em cima de uma musculatura que está forte, vai aparecer o desenho da musculatura, né? Existe prótese para panturrilha também. Então dá pra gente colocar silicone em vários locais aí. E o resultado, como que é isso? É legal? Por exemplo, panturrilha. Olha, estranho. o resultado é bom. Bom? Só que o resultado, assim, o que eu gosto de falar para os pacientes, você tem que ter um defeito na sua panturrilha para colocar uma prótese de panturrilha, né? Então, normalmente a prótese ela é colocada nesse ventre medial aqui da batata da perna. Então, se o paciente de costas ele tem aquela perna que faz aquela concavidade, né, que não tem aquela convexidade natural, dá para você colocar a prótese de panturrilha. E o resultado é muito bom. A cicatriz ela fica bem escondidinha na curvinha aqui atrás do joelho. E é muito bom o resultado de prótese de panturrilha. Eu, particularmente, não gosto dos resultados de prótese de peitoral masculino, bíceps, abdômen, não faço. No glúteo é que eu sou muito curiosa para saber como que é a recuperação, gente, de quem coloca uma prótese no glúteo. Não é algo assim tão, fácil, Pra falar a né? verdade, é difícil, é doída. As pacientes relatam que, assim, é uma Sofrido. dor muito maior do que da prótese de mama. Até porque, assim, a prótese glútea, a técnica é diferente. Você não coloca ela por cima ou por baixo do músculo, você coloca dentro do músculo. Nossa. Então, claro, a Deve ser lesão algo- tecidual é maior, a dor é bem maior no pós-operatório. Tanto que, assim, eu prefiro reservar essa técnica de colocar a prótese glútea para os pacientes que a gente vê que não tem jeito. Carla, eu faço musculação 3 vezes por semana, o meu personal faz o exercício direcionado para glúteo, eu faço um segmento com nutricionista de suplementação e tudo, eu não consigo ganhar. E a pessoa não tem áreas doadoras de gordura para a gente tirar de outros locais e injetar, que seria o mais natural, aí a gente coloca a prótese. Mas a gente já fala logo de cara, vai doer, vai ser um pós-operatório mais chato do que você está imaginando. Eu imagino assim, como que deve ser para você, né, a satisfação quando alguém chega lá no seu consultório e fala assim, doutora, eu odiava essa parte aqui do meu corpo e agora eu tô apaixonada por esse resultado. Chega lá estou maravilhosa. super feliz. Deve ser uma satisfação muito grande, principalmente quando isso vem, não sei se é o caso, se você faz, por exemplo, alguém que vem de uma doença, uma perda de mama, por um caso de um câncer, enfim, alguma coisa assim. Nossa, gente, é muito gostoso isso, sabe? Quando eu vejo as pacientes, que nem vocês estão, assim, né, lindíssimas, com vestidinho justo e tal. A paciente, às vezes, ela chega se escondendo no consultório, numa primeira consulta. Uma camiseta larga, uma legging. Tem gente que fala, eu não vou pra academia com esse corpo. Não, eu não vou. Porque eu não vou chegar lá e vou me expor desse jeito para as gatinhas de 20 anos que estão lá. E essa paciente, 3 meses depois, ela me chega com um tubinho justinho. Ai, gente, é muito gostoso, sabe? O mesmo paciente, tem paciente que tem vergonha de ter o nariz grande. Então, já tenta se esconder. Ah, eu não faço foto de lado, eu não faço foto com as minhas amigas, eu não tenho foto com a minha família porque eu não me gosto nas fotos. E você chega e começa a ver que essa paciente na rede social está cheia de selfies.
É muito gostoso, gente. É muito gratificante. O que a gente vê, assim, é que eu acho que para a pessoa procurar, quando ela procura uma cirurgia, claro que tem muita gente que vai pelo modismo, mas, assim, penso eu que a maioria, quando procura por uma cirurgia, realmente é porque aquilo está afetando a pessoa de alguma forma, né? A sua autoestima tá muito baixa, exatamente, né? Atingindo de forma direta, enfim. Então, isso só vai agregar para ela em tudo, mais confiança. Eu queria saber da doutora também, na maioria das vezes, o que é, tipo, uma mulher, né, a paciente, é um sentimento dela, são reclamações que ela ouviu na infância, o marido que reclama, você tá muito gorda, o que é essa busca ali pela beleza no teu consultório, doutora? Tem de tudo, é um mix que a gente vê. Mas a maior parte das pacientes que procuram são elas que se olham e não estão satisfeitas. É aquela mãe que teve 2 filhos e que quer voltar a ter um corpo como ela tinha antes e que ela está fazendo de tudo, ela já está treinando, ela faz uma dieta, mas a mama não quer. Tem coisas que não tem muito jeito. Não tem como reverter se não for numa sala de cirurgia. Exato. Né? A menor queixa é em relação ao marido mesmo. Na verdade, o homem ele tem uma visão bem diferente da nossa, porque o homem ele vê mais o conjunto, né? Então, se uma mulher ela tem um conjunto harmônico, é uma mulher bonita ou é uma mulher charmosa, a maioria dos parceiros não se incomodam, até acham, você não precisa, você está ótimo desse jeito. Só que depois que fazem uma cirurgia, eles falam, nossa, ficou bem melhor. Tá de parabéns a doutora Carla, eles falam, né? Dá os parabéns para essa doutora. Doutora, faz mais de 10 anos que a doutora atua na área, né, de cirurgia plástica, né? Já tô velhinha, né? Tô fazendo 17 anos de formada e 11 anos, né, de cirurgia plástica. Nesse tempo, pelo menos aí nos últimos anos, a gente percebeu muito forte essa questão do feminismo, do empoderamento das mulheres. O que mudou isso no teu âmbito aí no consultório, a busca? As mulheres realmente estão buscando mais, estão mais empoderadas, têm mais recursos financeiros também para elas mesmas bancarem os seus próprios tratamentos, não dependerem de ninguém. Você sentiu também essa evolução no campo feminino, no teu consultório? Senti bastante. Ainda tem aquela coisa, né, da mulher chegar com o marido e esse é o patrocinador da minha cirurgia, convença-o que eu preciso fazer essa cirurgia. Então, assim, não cabe a mim convencê-lo, né, cabe a mim examinar, ver a necessidade e propor um tratamento. E os dois vão se entender e vão decidir se cabe fazer uma cirurgia plástica nesse momento ou não. Mas é muito bacana essa questão a mulher tem ido cada vez mais sozinha ao consultório. Porque ela que não está satisfeita. E ela ganha o próprio dinheiro, ela se banca e ela quer fazer uma cirurgia para ela se sentir melhor. No seu trabalho, ela não precisa levar o orçamento para ninguém mais. Não precisa levar o orçamento para ninguém. Porque ela sabe que isso está afetando a ela, que não vai melhorar ou piorar o relacionamento dela por parte do marido, mas por parte dela vai. Porque ela se sentindo mais confiante, vai melhorar em todos os aspectos da vida dela, no aspecto profissional, no aspecto pessoal. Muitas delas são solteiras? Muitas são solteiras. Que às vezes tem aquela questão da infância que a gente estava falando. A orelha de abano, a gente não falou da orelha, né? A gente passou direto na orelha. Desde criança, meus amigos me chamavam de orelhuda, de dumbo. E aí ela, às vezes, o primeiro dinheirinho que ela ganha, ela fala, eu vou corrigir a minha orelha que me incomodou a vida toda. Então, isso tem mudado bastante. Isso, né? Trazer isso por tantos anos. Enorme. E é tão fácil de corrigir, né? Uma autoplastia, uma cirurgia tão simples. As pessoas ainda acho que têm algum certo receio, né? Acho que hoje em dia o acesso à informação é muito melhor, né, doutora? Muito. Imagina, 20 anos atrás. Eu lembro, quando eu era adolescente, né, as mães das minhas amigas que faziam plástica eram as que mais tinham dinheiro, eram os ricos. Né? Hoje em dia, todo mundo tem condição, hoje está muito mais popularizado, tem muito mais cirurgião, então concorrência é bom por isso, porque abaixa o preço, proporciona a informação. E, claro, né, as pessoas estão se qualificando mais, os cirurgiões estão cada vez mais qualificados para realizar os procedimentos. E como que ela na sua família, na sua casa? Eu quero fazer isso, Carla. Não, eu quero fazer isso. Olha, você tem que me arrumar, porque a conversa de domingo... Com a Carla é sempre sobre o quê, gente?
Sabe que eu tento fugir um pouco dessas coisas, né? A minha mãe, particularmente, eu não consigo pegá-la para fazer nenhum botox. Eu até tento. Você tá de brincadeira. Te juro, não consigo. Eu falo, mãe, por favor, você é mãe de cirurgiã plástica, deixa eu dar uma ajuda, né? Deixa eu dar uma ajudinha. E assim, ela é muito das antigas. Ela fala, não, tá bom assim, Deus fez desse jeito, vamos deixar, né? Querida! Tá bom, não me importo com isso, né? Mas assim, eu acho que é mais da parte das amigas mesmo. Que é muito bacana, né? Porque a gente começa a falar das experiências. Eu já fiz uma cirurgia super legal, a paciente tinha uma mama assimétrica, então a gente pôde corrigir, ficou super bonito. Mas a minha também é. Isso aqui tem jeito. Então, uma já começa a ver o corpo da outra e mexer. Então, é muito bacana. Eu acho que é mais das amigas, mais das pessoas da nossa idade mesmo. Porque o pessoal da geração dos nossos pais, eles têm uma cabeça um pouco diferente ainda. Ainda é aquela geração mais antiga de não vamos mexer no que tá bom, né? São mais recatados, né? Não lidam tanto para vaidade como a nossa geração lida. Eu acho que e a quantidade de pacientes nessa idade, nessa faixa mais avançada, é menor? É menor. A maior procura está sendo de mulheres ali entre os 30 e os 50 anos. E em segundo lugar, ali dos 20 aos 30 anos. É nós no primeiro lugar, Eliane. No top. Só para a gente finalizar, o que eu acho importante só a gente colocar a gente vê também muitas meninas super novas procurando. E eu já vi muitos casos assim, pessoas falando, batendo arrependimento num curto espaço de tempo. Isso talvez em função até por ser muito prematuro. Qual que é a sua opinião? Você indica uma cirurgia plástica para alguém tão novo? É uma briga que a gente tem às vezes em consultório, porque às vezes esse adolescente tá tão mal com o corpo, porque o pai e a mãe pedem para a gente fazer alguma coisa. Porque tudo depende dessa relação, né? E precisa dessa autorização. Claro, o paciente menor de idade só faz uma cirurgia com autorização dos responsáveis, né? Então, vamos dizer, uma menina de 16 anos que não tem mama, todas as coleguinhas da turma já colocaram, porque hoje está muito comum. E ela não tem nada, ela é despeitada da turma. Se for só por isso, que ela é despeitada da turma, e ela está super bem com isso, espera. Quanto mais jovem o paciente coloca uma prótese de mama, por exemplo, que o corpo ainda não está nem totalmente desenvolvido, maior a chance de desenvolver estria. Então, aí vai melhorar uma coisa e vai piorar a outra. Agora, como que essa adolescente se sente em relação a essa mama pequena dela? Ela não vai à praia, ela não vai à piscina na casa das amigas, porque todas elas têm mama e ela não tem. Ela não prende o cabelo numa festa, não faz um penteado porque a orelha é de abano. Então, essa relação... De certa forma, acaba tolhindo ela do convívio em sociedade. Exato. Isso que a gente sempre procura avaliar na consulta. Se isso não vai mudar ao longo do tempo, né? Se isso não vai mudar. Eu não tenho tido casos de pacientes que tenham se arrependido de ter feito cirurgia precocemente. Mas a gente sempre vê, se é uma cirurgia que dá para você esperar um tempo maior... Por que não? Eu, na maioria das vezes, eu tento convencer. Chega uma menina de 15 anos que quer colocar prótese de mama. Eu tive minha primeira menstruação com 10 anos, a minha mama desde os 13 não muda, tá a mesma coisa. No meu teste biométrico eu não tô crescendo mais. Já posso colocar? Teoricamente, sim, pode colocar. Só que é tão criança, com 15 anos, vamos esperar mais um pouquinho. Eu sempre tento convencer a esperar mais um pouquinho. Só que às vezes os pais pedem pra gente fazer, porque psicologicamente aquilo ali tá abalando demais aquele adolescente. A gente já está finalizando, mas você tocou num ponto bem legal que eu gostaria de abordar. A questão das consequências disso, porque nem tudo é maravilha. Vou ficar com o peito perfeito. Não, isso pode vir associado a uma estria. Vou ficar com, sei lá, isso pode vir associado a uma cicatriz que de repente não tenha uma boa cicatrização. Sim. Tem as consequências também que as pessoas têm que estar bem conscientes sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar com a maior honestidade possível com o paciente, com o responsável em relação a isso. 17 anos, chegou, vamos fazer uma cirurgia de prótese de mama. Fez os exames, tudo normal, a mãe está apoiando porque a filha não está se sentindo bem, a menina é saudável, ok, quer fazer. Você sabe que você tem uma chance muito maior do que das outras pessoas de ter estria, ok? Se você encher a tua mão de estria,
Tudo bem para você? Prefiro o volume do que... Você prefere isso? Você prefere o volume, né? Porque pode acontecer de sair uma estriazinha, pode acontecer de não sair nenhuma e pode acontecer de saírem várias nas 2 mamas. Então é E aí, importante você está ter esse- preparada para isso? Está preparada para isso? Então, vamos embora. Sinal de que você está precisando. O teu benefício com a cirurgia vai ser muito maior do que o teu prejuízo se acontecer de desenvolver alguma estria, por exemplo. Essa relação sincera é muito importante, né, doutora? Muito importante. Eu queria fazer uma última pergunta, é bem rapidinho. Doutora, porque a gente criou esse espaço aqui muito para debater esses assuntos femininos, né? E que eu acho que é um momento bem importante para nós mulheres, o espaço que a gente tem conquistado. Fora no futebol, né? Eu acho que ainda que as mulheres já conquistaram muitos espaços. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Já viveu isso? Ah, não, os homens são mais confiáveis? Olha, como cirurgiã plástica, não. Graças a Deus eu nunca tive. Inclusive, eu acho que existe até uma aceitação maior pelo fato de eu ser mulher, porque tem muito aquela coisa assim, ai, você vai entender o que eu tô... Você né? me entende? Você me entende Você me que essa entende. gordura aqui não vai sair por nada e o meu marido não está acreditando em mim. Então, eu vejo que como cirurgiã plástica, não. Eu senti muito quando eu fiz residência de cirurgia geral, porque a formação do cirurgião plástico, ela envolve, além dos 6 anos da graduação em medicina, 2 anos em cirurgia geral e 3 anos em cirurgia plástica. E nesses 2 anos de cirurgia geral, nós éramos em 15 residentes, eu era a única mulher. Então, não vou dizer que teve um preconceito, mas eu vou dizer que eu não podia dar um motivozinho assim para falar, olha, foi a mulherzinha, né? Então, eu era a única diferente, eu não podia Tinha que se ter... superar sempre. Tinha que me superar Além de sempre. ser mulher, né, Eliane? É mulher, é bonita, é inteligente, né, doutora? Então, quando você São vive no meio coisas masculino, que, você já é a diferente. Então, você não pode dar motivos... Aí, mulher, né? Tá vendo? Isso aconteceu porque era mulher. Então, eu acho que você aprende a estudar mais, você aprende a se dedicar mais, porque você não quer ficar para trás. Então, ainda é um meio, vamos dizer, 80% dos cirurgiões que eu conheço são homens. Para quem está em casa, para a gente finalizar, que está em dúvida, faço ou não faço, qual que é o conselho? O ideal é colocar na balança, fazer uma contabilidade, quais são os benefícios que isso, né, vai me trazer e quais são os malefícios. Enfim, vai me trazer mais coisas boas do que ruins? É mais ou menos por aí? Isso é uma coisa que eu falo muito com os pacientes. Às vezes eles chegam e falam assim, eu queria tanto melhorar minha mama, meu abdômen, minha orelha, meu nariz, mas eu tenho medo. Fala, então vamos fazer por partes, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo, vamos começar pelo mais simples para você ir perdendo o medo. Mas eu tenho medo. Pergunta seguinte, a tua vontade é maior que o teu medo? Né? Então, se a vontade está pesando mais... Ou tua insatisfação é maior do que o seu medo? Ou não, eu tenho muito medo ainda. Espera um pouquinho mais, talvez não seja a sua hora. Espera mais, você procura ler sobre o assunto, procura conversar com as tuas amigas que fizeram, porque não é todo mundo que fala abertamente, olha, eu fiz uma cirurgia plástica. Tem gente que não fala. Que, eu nasci assim, bela, maravilhosa, eu nunca fiz nada, nenhum botox. Nasci assim, maravilhosa. Eu tenho 70 anos, eu nunca fiz um botox com essa pele lisa. Então, procura esperar mais um pouquinho, né? Procura esperar a sua hora, o seu momento de fazer. Tem ainda isso, né, das pessoas não quererem falar o que Ainda tem. Eu nunca fiz nada. Aquelas atrizes, né, vendem lá na TV lá, que estão com aquela pele esticada, eu nunca fiz nada. Aquela pele maravilhosa, nossa, tipo, nunca fiz um laser, nunca fiz um lifting. Me engana. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui, por esses esclarecimentos. A gente espera ter contribuído com quem está em casa, né, ter tirado um pouquinho das dúvidas e realmente saber aí o que é melhor para você. Eu que fico super feliz de poder contribuir com esse programa e de estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Muito bom, né? Muito bom, muito Fica gostoso. o recado aí, né, doutora? Não basta olhar para fora, tem que olhar para dentro também, né? Com certeza. Isso aí. Tá aí, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse momento tão gostoso do TPM e a semana que vem a gente tá de volta, é claro. Um super beijo, até mais, tchau! Tchau, gente. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força.